Irmãos, graça e a paz, bom dia. Bom, antes de tudo, aos pais, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo bênção na família de vocês. Bom, nós vamos dar continuidade à série de lições que nós estamos extraindo lá do livro de Atos dos Apóstolos, e eu convido os irmãos a abrirem lá no capítulo 15. A gente vai ler um trecho muito conhecido como o Concílio de Jerusalém. E ali muito do que a gente conhece sobre cristianismo, vida cristã, a gente aprende a partir desse trecho específico do registro de Atos. Então, Atos 15, nós vamos ler ali dos versículos 1 a 21, na nova versão transformadora. Então, Atos 15, de 1 a 21, diz assim: Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou. Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus existou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. E o Senhor falou: aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Senhor Deus bendito, fala conosco, Senhor, através dessa palavra nessa manhã, que nós sejamos, Senhor, lembrados do Teu amor por nós e de tudo que o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui nessa manhã. É assim que nós oramos pelos méritos de Cristo. Amém. Bom, nos capítulos anteriores a gente viu como foi a chegada do Evangelho de Cristo aos gentios. A gente viu também a ida missionária de Paulo e Barnabé a diferentes pontos para levar essa mensagem da ressurreição. E aqui no capítulo 5 a gente chega a um grande problema daquela igreja do primeiro século. Bom, com a expansão da fé,
em meio aos gentios, surgiu um atrito entre esses crentes judeus e os crentes gentios. A organização de uma igreja de gentios em Antioquia e o sucesso da missão na região da Galácia lançou luz sobre esse problema, que precisava ser resolvido, porque estava prejudicando o corpo. Ocorre que uma facção lá na região, na igreja de Jerusalém, insistia que os gentios eles precisavam ser circuncidados. Só que essa era uma prática judaica. Aqueles que não fossem circuncidados não seriam salvos, não poderiam fazer parte da igreja. Era isso que essa facção pregava. Quando a gente vê pelo contexto bíblico, a circuncisão ela foi instituída lá em Gênesis 17, mas teve um propósito específico para aquilo. Ali Deus estabeleceu uma aliança com aquele que viria a ser o seu povo através de Abraão. Foi inclusive nesse capítulo que Deus mudou o nome de Abraão. Tirou Abrão e passou a dar o nome a ele de Abraão, mudando, apontando todo o propósito de vida que ele teria à sua frente. E a circuncisão, a partir das Escrituras, ela atendia alguns propósitos. São 3 especificamente. O primeiro é que a circuncisão era a demonstração da confiança e da concordância com a aliança estabelecida por Deus com o seu povo por meio de Abraão. Então era um ato de concordar com aquilo, de saber que aquilo é para o bem do povo. Era uma atitude de amor do Senhor. O segundo ponto é que era um ato de purificação. Representava uma atitude do povo em direção à pureza. E, claro, a gente precisa lembrar, aquilo também era um ato de higiene pessoal. Eles não tinham os itens de higiene hoje que nós temos. Aquele bom e velho sabonete que a gente tira da gaveta quando o outro acaba no box. Eles não tinham isso. Então, havia também uma preocupação com a questão da higiene. Havia um aspecto espiritual e físico. E o terceiro ponto dessa questão da circuncisão é que era uma obediência a Deus. Deus havia ordenado, logo era ensinado de pai a filho, de geração em geração, que aquilo precisava ser cumprido. A questão judaica, a linhagem judaica vive muito da oralidade. E isso era passado de pai para filho. Bom, neste caos, então, que se formava aquele contexto, enviaram Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos da igreja da Antioquia para falar com a liderança da igreja de Jerusalém sobre esse ensino polêmico que estava sendo compartilhado. Alguns homens que não se davam conta da importância do avanço do evangelho, ou pelo menos eles não fingiam, eles fingiam que não se davam conta, estavam colocando dificuldades para que essa mensagem chegasse a mais pessoas. Essas pessoas pensavam pelo ganho religioso. A gente vai ter o nosso grupinho aqui, a gente vai ter os nossos amigos, as pessoas que vão andar com a gente, e a gente vai fechar o nosso grupo aqui. Só que Cristo veio para que essas barreiras e todas as outras barreiras sejam ultrapassadas. Você e eu, nós temos que ver em cada pessoa uma potencial vida a ser alcançada por Cristo. E não importa a cor, a raça, a língua, se a pessoa vota em A, B, X, se torce para o Palmeiras ou Corinthians, não importa. Não importa. Qualquer pessoa é uma pessoa que carece ouvir do Evangelho de Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, dizendo, lá no capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo que é tão chave, né, quando a gente vai no Impacto, é um deles lá que a gente fala para as pessoas que são alcançadas durante o projeto. Só que esse versículo é chave para toda a nossa vida. Inclusive para a gente, quando a gente estiver se achando um super crente, a gente precisa lembrar que todos pecaram, inclusive nós. Nós pecamos todos os dias. E nós carecemos da glória e da graça de Deus todos os dias. Nós esperamos de algumas pessoas coisas que são irrelevantes.
a escolha partidária da pessoa é irrelevante, a linha de pensamento social da pessoa é irrelevante, o bairro em que essa pessoa vive é irrelevante, o tipo de música que essa pessoa gosta é irrelevante, o cargo na empresa que essa pessoa tem é irrelevante. A única coisa que de fato importa é que Cristo morreu por essa pessoa, assim como Cristo morreu por você. Você e eu temos como missão compartilhar essa verdade com ela. Só que a circuncisão, naquele contexto, era só um pretexto daquela ala dos judeus que queriam que a igreja ficasse apenas com eles, para que os seus costumes sobressaíssem à presença dos judeus, dos gentios. Só que aqui a gente precisa entender que a igreja ela não é baseada em costumes. A igreja tem que ser baseada na sã doutrina. E o que é sã doutrina? É a prática da palavra, é o estudo da palavra. Doutrina é isso que tem que basear a igreja. Quando o povo de Deus ouve e coloca em prática o que Deus diz através dos ensinos das Escrituras, não tem chance de nós cairmos em discurso de falso profeta. E como tem falso profeta por aí? É aquela história, né? Tem cheiro de ovelha, se veste como ovelha, mas é um lobo. E a pessoa tem aquele discurso perfeito de que é assim, assim, assado. E até a página 2 parece bíblico, mas na página 3 já tem uma heresia ali, com uns 25 versículos daquele livro herético do Manual de Crescimento da Vida, desses tempos que a gente vive por aí. Falsos profetas estão aí circulando, estão ao nosso redor. E essas pessoas se acham no direito de definir quem vai ou não para o céu, de apontar quem vai ou não para o céu, quem é salvo ou não. Tem gente que vive preso no passado a um pensamento que não entendeu que atendia apenas um contexto específico. A circuncisão física respondeu a um momento determinado da história do povo de Deus. Só que em Cristo nós somos circuncidados no coração. Ele fez isso por nós. A gente não precisou fazer. Ele que fez em nós. Foi uma ação dele. E ele reafirmou a aliança plena em Deus, nos livrando da condenação eterna. E ele que nos purificou de todo e qualquer pecado, que nos trouxe vida eterna e o desejo de obediência eterna a Deus. É por isso que você não tem que se preocupar em quem o seu irmão vota, o que o seu irmão faz, porque se ele tem Cristo, o Espírito naturalmente vai conduzi-lo para a direção certa, cumprindo o propósito que ele tem de vida. E aí ele não vai compactuar com ideias que firam o Evangelho. É muito simples. Você não tem que ser babá de ninguém, e ninguém tem que ser babá de você também. Se a gente tem Cristo, a gente não precisa viver de práticas legalistas, de falso moralismo, porque isso não garante salvação a ninguém. A salvação verdadeira está em se humilhar, em fechar os olhos, em rasgar o coração e dizer a Deus: que grande miserável eu sou, que grande miserável nós somos. Que o Senhor nos purifique o coração todos os dias, porque nós precisamos ser restaurados. E a gente não pode impor o peso e um fardo aos outros, impedindo que eles tenham acesso a esse evangelho que nós tivemos. Porque se alguém tivesse imposto um fardo muito grande para que nós recebêssemos esse evangelho, nós não estaríamos aqui. E nós temos que ser facilitadores do reino, e não pessoas que dificultam. Tem uma frase creditada ao Charles Spurgeon, um pregador inglês reformado, que diz: o evangelho é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrou pão. Olha que síntese do evangelho. Nós somos mendigos, nós encontramos o pão nessa manhã de domingo. Só que tem gente aí que está precisando do pão, e a gente não vai reter o pão. O pão vai ficar só nesse grupinho aqui. A gente precisa dizer a outros que há pão aqui, que aqui é a casa do pão, que aqui as pessoas vão encontrar algo que as alimente.
Na realidade, nós somos então todos necessitados dessa palavra. E o que ganhamos em discutir ou impedir a chegada das outras pessoas? A gente não ganha nada. Lá no versículo 13, de 13 a 18, a gente tem assim: quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios. Lembra lá da história de Pedro com Cornélio? Para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Aqui está citando Amós 9. Aqueles que buscam a Deus, que compreendem o impacto da Bíblia na vida de alguém, é então esse facilitador. É a pessoa que acorda já com a alegria no coração, da expectativa de poder levar essa palavra que pode mudar uma vida. Com quem essa pessoa encontrar pelo seu dia. E é por isso que a gente não pode compreender dentro da realidade da igreja as chamadas panelinhas. Panelinha é uma coisa que não tem que existir na igreja, não deveria existir em lugar nenhum, muito menos na igreja, mas existe. E eu falo isso com propriedade porque eu enfrentei isso na minha igreja anterior. Foi muito... Vocês não imaginam como foi para um pré-adolescente tentar entrar no grupo de adolescente por lá. Sem falar da entrada dos adolescentes para o grupo de jovens. É muito difícil. Isso sem falar nos outros grupos da igreja. De uma pessoa que sequer era evangélica, vem de uma outra tradição religiosa, conhece a Cristo, se integra à igreja, ou pelo menos tenta se integrar à igreja, mas não é acolhido pela igreja. A gente precisa falar sobre essa questão de como as panelinhas dificultam a integração das pessoas que chegam e daquelas que estão principalmente entre idades de transição de grupos. Isso sem falar em um outro ponto essencial, que a igreja, de uma forma geral, hoje não presta atenção, que é a necessidade da integração entre os grupos. Aqui a gente não tem, mas tem muita igreja aí que tem ministério da terceira idade. E aquelas pessoas ficam isoladas. Precisa haver uma integração entre os ministérios, para que os idosos possam ensinar, contribuir com as nossas crianças, para que as nossas crianças possam alegrar o coração dos mais experientes, para que assim a igreja cresça como comunidade. E é importante a gente crescer como comunidade. A gente precisa fazer o bem para as pessoas. E aí Paulo diz lá à igreja da Galácia, uma igreja difícil, né? A gente sabe que Paulo já começou dando um sacode na igreja logo no começo da carta, mas lá no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A gente tem que fazer bem a todos, mas a gente não pode esquecer a prioridade aos da família da fé. Porque nós somos inseridos nessa família da fé por Cristo. A gente precisa reconhecer o valor dessa inserção, desse cuidado, dessa integração que Cristo nos proporcionou. A síntese do recepcionar bem, do tratar bem, é explicada aqui. É que somos uma família, e família não deve dificultar as coisas. Família ajuda, apoia, corrige com carinho. Então eu não vou exigir do meu irmão aquilo que é irrelevante para a maturidade espiritual dele. Eu não vou exigir isso. Se o meu irmão gosta de usar uma meia chamativa laranja fora da calça, o que isso muda na jornada cristã dele? O que não pode é escandalizar. Isso é que não pode. Mas esses aspectos que nós tentamos trazer para a realidade da doutrina, mas na verdade são costumes. E tem gente que parou no tempo com essa questão do costume. Tem igreja que forma toda a sua linha de ação a partir de costumes e trata como doutrina, e não é. Não pode ser assim. E a gente precisa perceber
que a gente tem que encorajar, a gente tem que andar com essa pessoa, porque nós fomos circuncidados no coração com Cristo. Todos nós, eu creio aqui que todos nós fomos alcançados por Cristo, purificados por Cristo. Se você ainda não foi, a minha oração e a nossa oração como igreja é que Cristo alcance você, que o Espírito te incomode nessa manhã, que você não finalize esse dia sem se entregar ao Senhor. Que Ele provoque uma mudança no seu coração, cure os seus traumas. Porque só Cristo supera as barreiras. E é por isso que na igreja não pode ter divisão. Tem que ter uma linha, uma unidade de pensamento. A gente não vai pensar de forma igual em tudo. A gente não vai ter a mesma opinião sobre o tipo de pãozinho que a gente gosta de pegar na padaria, sobre o posto de gasolina que a gente tem preferência. Não é isso. Aqui a unidade de pensamento é em relação às coisas básicas da fé. Nós cremos que Cristo morreu em nosso favor e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado com o Pai nas regiões celestiais. Esse é um ponto indiscutível, é isso que nos une aqui. Se você torce para o Corinthians, Deus tenha misericórdia de você, mas amém. Se você é palmeirense, força que a gente vai superar essa fase. Se você torce para o Santos, meu irmão, só ano que vem mesmo. Mas o ponto central é que nós somos de Cristo, nós somos família de Cristo, e é isso que nos une. Todas as outras coisas que não firam a unidade da igreja, o evangelho, todas essas coisas são irrelevantes. E nós precisamos unir. A gente não pode dividir. A gente não pode dividir. Nós somos uma geração livre da obrigação de achar que práticas nos garantem algo. A gente não precisa da circuncisão física. Atendeu a um contexto específico e Deus nos ensina até hoje sobre o que Ele instituiu lá em Gênesis 17. Mas Cristo veio, Cristo foi assunto aos céus e Cristo nos purificou. E a gente não precisa mais ficar preso a essa questão ritualística, porque a aliança se cumpre em Cristo. Você e eu não fazemos nada. Você é só um instrumento por meio da qual Deus revela a sua graça. Nós somos aquele mendigo, aquele morador de rua que achou o pão e sabe onde está lá a casa do pão e vai falar para outro mendigo, lá tem pão, está fresquinho, é para você também. E o trecho que nós lemos termina com Tiago aconselhando, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, nós devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Agora a gente muda o jogo aqui. Se os judeus crentes deveriam abrir a sua mentalidade com relação à questão da circuncisão, agora era a vez dos gentios serem humildes. Olha só como Deus trabalha, né? A prática deles escandalizava. E Tiago chama aquela igreja à reflexão. Seguir a Cristo passa pela renúncia. E não fazer a nossa vontade, porque muitas vezes a nossa vontade pode escandalizar o irmão. E a comunidade, repleta de indivíduos, é fortalecida pela junção dos santos. Então, se uma prática de alguém escandaliza, ela não deve ser praticada. Ele está falando para os gentios, olha, vocês tinham por hábito fazer isso. Vocês compreendiam que o consumo dessa carne, após o seu momento de entrega, de oração, não fazia mal, mas isso escandaliza os seus irmãos judeus, e vocês são uma só igreja. Vocês têm que crescer juntos. Se vocês fazem isso, vocês precisam parar de fazer. Porque todas as vezes a gente vê pastores e seminaristas insistindo na importância do culto presencial. A gente pode cultuar em casa.
com a nossa família, a gente pode ver os vídeos que são transmitidos pelo YouTube. Só que aqui a gente aprende em comunidade, a gente aprende a lidar com aqueles que são diferentes. Nós crescemos em amizade, nós aprendemos juntos, nós louvamos, nós brigamos, mas a gente se conserta também, ou pelo menos a gente deveria se consertar. A gente não está aqui numa comunidade, a gente não se reúne aqui por causa de um CNPJ. Você se reúne com alguém por causa de um CNPJ durante a semana, porque você trabalha lá. E é o CNPJ que te paga. Aqui você se reúne por causa da comunhão, dos amigos, dos irmãos que você forma aqui. Então, se uma prática sua pode ferir de alguma forma um outro irmão, você tem que pensar. E tem que orar ao Senhor para que você não pratique mais. Porque não pode haver escândalo. Porque isso fere a comunhão. Não pode ter afronta. E é por isso que recuos são estratégicos, a bem deste amor para a comunidade. Para aqueles gentios, então, comer a carne era algo sem importância. Mas para os judeus, não. A sã doutrina passa por seguir a ordem de Deus, respeitando e amando a especificidade do irmão. Nós temos especificidades, e quando a nossa peculiaridade não é respeitada, nós nos sentimos feridos. Só que nós ferimos e a gente não está nem aí para o outro. E aqui esses irmãos se reuniram para discutir pontos essenciais para a cristandade que nos perseguem até os dias de hoje. Trazem ensinamentos importantes para a gente poder entender como deve ser a convivência na nossa comunidade. Se algo escandaliza, não faça. Se escandalizou, se corrija. As pessoas precisam se corrigir. Não falar mais não é corrigir, não é pedir perdão. Se desculpar é. Mudar a rota é. 180 graus. Muda, não faça mais. E assim cresce a igreja. Alguns chegam 5 minutos antes ou depois, do culto começar e saem 10 minutos antes do culto terminar. Assim não consegue ter. As pessoas não conseguem ter comunhão, as pessoas não se conhecem. Isso sem falar daquelas grandes igrejas, E eu não estou falando mal das grandes igrejas, elas são bênção também, atendem um público específico, de alguma forma, de alcançar algumas pessoas específicas. Mas a igreja é isso aqui, Vocês se conhecem, vocês marcam jantares entre vocês saem para tomar café, vocês ensaiam durante a semana, vocês fazem estudos bíblicos durante a semana, vocês se telefonam, trocam mensagem, oram juntos. Isso é crescimento em comunidade. Isso é crescimento em comunidade. Entrar num culto depois de iniciado e sair antes dele terminar não é. Isso não é ser igreja. Quando a gente fala vem ser igreja nessas campanhas de rede social como a gente tem aqui na igreja, a gente não está falando para as pessoas virem e serem servidas aqui. E para você que nos acompanha também no YouTube, se de alguma forma chegou por uma campanha dessa, a gente quer que você esteja aqui. A gente não quer que você fique no sofá. A gente quer que você esteja aqui. Tem muito banco para receber você aqui. E quem é membro da igreja que não vem também, tem muito banco aqui para receber você. Vocês são muito bem-vindos. E os pastores brincam também, lembrando que nós temos culto de quarta-feira também. Quarta-feira às 20 horas aqui. Quem está acompanhando pela internet, 20 horas pelo horário de Brasília, tá? A gente está aqui reunidos também em oração, com campanha de oração. E campanha de oração nesse mês ainda. Então participe. É para estar aqui com a gente. Não há espaço dentro da realidade da igreja para a gente ver o outro como um diferente. Nós somos livres para aceitar o outro e para sermos corrigidos pelo outro a bem da família da fé. Nós somos a família da fé. Façam o bem, em especial aos da família da fé. Que a gente possa lembrar disso, que a gente possa fazer isso se tornar realidade todos os dias, com atos simples. Perguntando como seu irmão está,
chamando uma família para jantar, saindo para um café, mandando um bolo, indo tomar café com a pessoa, orando, fazendo um estudo bíblico junto com alguém. Assim nós crescemos em sabedoria, nós crescemos em comunhão e nós crescemos em santidade, porque o outro me ajuda a exercer a busca por essa santidade, que é totalmente conduzida pelo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor falou através deste registro bíblico, que nós sejamos, Senhor, levados pelo Teu Santo Espírito a colocar essa lição em prática, que nós olhemos, Senhor, para esse texto e que Ele fale conosco, Senhor, ao longo da semana, que nós sejamos motivados, Pai, a ser gratos pelos irmãos que nos cercam, por aqueles que servem, Senhor, servem no louvor, servem no ministério pastoral, servem na recepção, servem na projeção, na mesa de som, na transmissão, aqueles que servem também como professores de EBD, professores de criança, aqueles que servem na secretaria, em todos os ministérios, Senhor. Nós somos gratos pela vida desses irmãos e que nós possamos honrá-los, Senhor, em oração, porque assim nós crescemos em comunhão, Pai. É assim que nós oramos, pelos méritos de Cristo. Amém.